Professor oitavo ano, tudo bom? Vamos para a nossa última aula de geometria, ok? Antes da segunda parcial, eu vou retomar alguns conceitos de congruência de triângulos e esse é o último assunto antes da parcial. Então vocês devem estudar esse conteúdo junto com o conteúdo anterior de triângulos, tá? E resolver os exercícios, ok? Então vamos lá, vamos à nossa aula. Congruência de triângulos. Dizemos que triângulos são congruentes, dois triângulos são congruentes quando têm lados e ângulos correspondentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Então eu vou observar dois triângulos, ok? Vou observar dois triângulos e verifico se ele tem, primeiramente, ângulos iguais, ou seja, ângulos congruentes. Então aqui o ângulo A, B e C, o ângulo M, N e P. E verifico também se os lados correspondentes a esses ângulos também são congruentes. Eu vou dizer o que seria ângulos e lados correspondentes, tá? Então vamos lá. Em relação aos ângulos, então nós temos o ângulo A igual ao ângulo M, é só você ver pela marcaçãozinha aqui, ó. Então aqui a gente não tem valor, é só uma marcação. O ângulo B, olha a marcação, é igual ao ângulo N. E o ângulo C, pela marcação, é igual ao ângulo P. Então, nós temos que os três ângulos são iguais, ok? São congruentes. Agora, em relação aos lados. Verifique, perceba o seguinte aqui, ó, o lado BC, tá vendo? Ó, o lado BC, ele é congruente ao lado PN. É só ver pela marcaçãozinha aqui, tá vendo que aqui tem um tracinho e aqui também tem um tracinho. Só que para isso acontecer, eu tenho que verificar se os ângulos também são iguais. Então, olha para cá, eu tenho o ângulo B, dois tracinhos, o ângulo C, três tracinhos. Olha o ângulo N, dois tracinhos, olha o ângulo P, três tracinhos. Então, eles são iguais, ó, e ainda mais tem esse tracinho aqui que indica que esses lados são iguais. Então, o lado BC é congruente ao lado PN. E eles correspondem aos ângulos BC e PN, tá? BC e PN. O lado AC é congruente ao PM. Então vamos procurar o lado AC, tá aqui, dois tracinhos, lado PM, tá aqui, dois tracinhos, são iguais. Agora a gente vai ter que olhar o ângulo. Porque não adianta eu ter lados iguais, mas ter ângulos diferentes em posições diferentes, tá? Então, eu preciso ter essas características, ângulos iguais e lados correspondentes a esses ângulos também iguais. Então, olhe para cá, ó. Ângulo A de um tracinho, ângulo M de um tracinho, ok. Ângulo C, três tracinhos, ângulo P, três tracinhos. Então, os ângulos correspondentes a esse lado aqui também acontece igualmente no outro triângulo, tá? Então, o lado AC é congruente ao lado PM e corresponde aos ângulos AC e PM. E a mesma coisa acontece no lado AB, tá vendo aqui, ó, três tracinhos, e MN, três tracinhos. Então, você vai olhar para o ângulo. Ângulo A de um traço, ângulo M, um tracinho, ângulo B, dois tracinhos, ângulo N, dois tracinhos. Esses traços aí, eles estão correspondendo aos valores, tá? Então aqui a gente não coloca o valor, é só uma representação. Aqui, qual é o valor daquele ângulo? Ah, não interessa, tá? Não tem problema não ficar sabendo. Porém, a gente está representando o valor daquele ângulo pelos tracinhos correspondentes àqueles arcos, ok? Então, para eu verificar se ângulos são congruentes, eu tenho que verificar, primeiramente, se ele tem ângulos iguais, os dois, e se ele tem lados iguais. Mas quando eu for trabalhar com os lados, eu tenho que ver se os lados eles batem com a posição dos ângulos. Porque pode ocorrer que eu tenha ângulos iguais, mas as posições dos lados em relação a esses ângulos são diferentes. Então, aí, nesse caso, os triângulos não são congruentes. Então, escrevendo aqui de forma correta. Essa daqui é a escrita matemática de congruência de triângulos, ok? Na hora de fazer um exercício, de maneira correta, eu tenho que escrever dessa maneira, tá? Então, aqui eu tenho o ângulo A congruente ao ângulo M, ângulo B congruente ao ângulo N, ângulo C congruente ao ângulo P. E lado BC congruente ao lado PN, lado AC congruente ao lado PM
e o lado AB congruente ao lado MN. Logo, aqui a setinha, logo, o triângulo ABC é congruente ao triângulo MNP. Ok? Então essa é a escrita matemática que nós fazemos para determinar triângulos congruentes. Então, portanto, os triângulos ABC e MNP são congruentes. Ok? Só que existem casos de congruência, tá? Eu não preciso verificar todas as condições, basta eu verificar duas, ok? Ou outras, duas condições, né? Dois casos, e que o terceiro é válido, tá? Então, eu não preciso olhar todas as condições. Tem 3 ângulos iguais, 3 lados iguais. Não necessariamente, tá? Porque se eu comprovo duas, o terceiro, lógico, é igual. Então, nós vamos chamar isso de casos de congruência de triângulos. Então, vamos lá. Primeiro caso é o caso lado, lado, lado. São congruentes 2 triângulos que possuem 3 lados correspondentes congruentes. Tá? Então, aqui a gente não vai ver para o ângulo. Nós vamos ver para os lados do triângulo. Então, perceba. Eu tenho o lado AB, olha, 3 tracinhos, com o lado MN, 3 tracinhos. Lado BC, 1 traço, com o lado NP, 1 traço. Tenho aqui o lado AC, 2 tracinhos, com o lado PM ou MP, com 2 tracinhos também. Tá? Então, isso é o caso do triângulo, caso de congruência lado, lado, lado. Então, todo triângulo que tem as mesmas medidas de lado, eles são congruentes. Aí eu não preciso olhar para o ângulo, só basta olhar para o lado. Então, nesse caso, aqui tem um erro, é o lado, no caso, aqui eu vou trocar, então seria o lado AB congruente com MN, o AC congruente com o MP e o BC congruente com o NP. Ok? Então, um triângulo ABC é congruente com o MNP. Então, aqui, desculpa que vocês corrijam, por gentileza. Tá? Então, aqui é em relação aos lados. É o lado, lado, lado. O segundo caso é o lado, ângulo, lado. Então, eu vou olhar para um lado, um ângulo e o outro lado. Ou seja, eu tenho que ver 2 lados e o ângulo entre eles. Ok? Então, esse caso de congruência nós chamamos de lado, ângulo e lado. Esse ângulo é o ângulo entre os lados. Então, são congruentes 2 triângulos que possuem 2 lados e um ângulo compreendido entre esses lados correspondentes congruentes. Então, vamos olhar aqui. Nós temos o lado AB, 3 tracinhos, o lado MN, 3 tracinhos, ou seja, eles são iguais. Bateu. O lado BC, 1 tracinho, com o lado NP, 1 tracinho. Bateu. Agora a gente vai ver o ângulo entre eles. O ângulo entre eles, então aqui nós temos 2 traços, o B, e o N, 2 traços também. Então vamos escrever: o lado BC é congruente ao lado PN, ou seja, tem a mesma medida, ok? O ângulo B é congruente ao ângulo N, e o lado AB é congruente, ok, ao lado MN. Logo, o triângulo ABC é congruente com o triângulo MNP, ok? Vou colocar aqui que sumiu. Vamos para o outro. Então, nós vimos já 2 casos. O caso lado, 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 é quando os 3 lados são iguais. O segundo caso, lado, ângulo, lado. Agora vamos para o terceiro caso. Ângulo, lado, ângulo. Bom, diferente do anterior, que era lado, ângulo, lado, esse daqui eu tenho um ângulo, um lado e um outro ângulo, ok? Então, é o contrário. São congruentes 2 triângulos que possuem 2 ângulos e um lado compreendido entre esses 2 ângulos correspondentes. Então, eu vou olhar para um ângulo, um lado e o outro ângulo. Esse lado tem que estar no meio dos 2 ângulos. Então, aqui nós temos o ângulo B, 2 tracinhos, o ângulo N, 2 tracinhos. O lado BC, tá vendo? O lado NP. E o ângulo C, de 3 tracinhos, e o lado P, de 3 tracinhos, ok?
Então nós vamos escrever o ângulo N é congruente ao ângulo, o ângulo B é congruente ao ângulo N, o lado BC é congruente ao lado PN e o ângulo C é congruente ao ângulo, o ângulo C é congruente ao ângulo P. Então logo o triângulo ABC é congruente ao MNP, tá? Então aqui eu vou olhar para um ângulo, o lado e o outro ângulo. Se eu tenho dois triângulos que têm essa característica de um ângulo igual, dois ângulos iguais e um lado entre eles iguais, esses triângulos são congruentes. O quarto caso é lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Então eu vou olhar para um lado e o ângulo adjacente. O que é adjacente? É o ângulo que está junto. Então eu vou olhar para um lado, o ângulo que está junto a esse lado e o ângulo oposto, ou seja, o ângulo que está do outro lado. Tá? Então, são congruentes dois triângulos que possuem um lado, um ângulo adjacente a esse lado e o ângulo oposto correspondentes, congruentes. Então, o que significa isso? Então, aqui, então, aqui eu tenho um lado, tá vendo? Quem é o ângulo adjacente ao lado BC? Lado BC, que é o ângulo adjacente. O ângulo adjacente é aquele que está junto. Então, o ângulo B, tá vendo? Então, lado BC, ângulo adjacente B. Lado NP, ângulo adjacente N. Ok? Agora, o que é o oposto? O oposto é o ângulo que está do outro lado. Qual é o ângulo que está oposto ao lado BC? É o ângulo A. Então, eu tenho lado, ângulo oposto. Lado, ângulo oposto. Ok? Então, nesse caso, eles são iguais. Um tracinho, dois traços, dois traços. Então, como é que eu vou escrever? Lado BC é congruente ao NP, ou PN. Ângulo B é congruente ao ângulo N, eles são iguais. E o ângulo A, que é o oposto, é congruente ao ângulo M, que é o oposto. Logo, os triângulos são congruentes. Tá? Então, nós temos quatro casos. Lado, lado, lado. Lado, ângulo, lado. Ângulo, lado, ângulo. E o lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. Esses quatro casos, esses quatro exemplos de congruência de triângulo, eles são importantes, porque um deles vai ocorrer. E eu vou precisar bastante disso em exercícios futuros. Ou seja, eu não preciso desenvolver muito cálculo na geometria para calcular triângulos, trabalhar com triângulos, tá? Então vamos praticar um pouquinho. Então aqui na figura nós temos que o lado AB é paralelo ao lado DC. Então, AB é paralelo com DC. E C é o ponto médio do AD. Ou seja, o que é ponto médio? Ele bate no meio. Tá? Então, ó, esse lado aqui, esse segmento AD, desculpa, ele foi dividido no meio pelo ponto C. Ele é ponto médio. Então, o lado AC, já que é ponto médio, está no meio, é igual ao lado CD. Ok? Definição de ponto médio que nós já vimos na aula anterior. Então vamos ver. Veja que o vértice C é comum aos dois triângulos. Então eu tenho o triângulo ABC e o triângulo CDE. Ok? Além disso, ele é ponto médio. Então os dois lados AC e CD são iguais. E temos que o lado AB é paralelo ao DE. Então o que nós temos aqui? Nós temos esse lado paralelo a esse. Temos esse lado igual a esse daqui. Ok? Porque o ponto C é ponto médio. Bom, se C é ponto médio, este ângulo C é o oposto do vértice a esse outro aqui. Então, esse ângulo C, tanto no triângulo CDE quanto no triângulo ABC, são iguais, tá? Pela definição de ângulos opostos pelo vértice. Então, vamos analisar o caso de congruência. Como o vértice C é comum, ou seja, temos que os ângulos ACB e DEC são congruentes, são iguais. Temos que o lado AC é igual ao lado CD, então eles são iguais. E temos também que o ângulo A e o ângulo D são iguais. Ora, olha o caso que nós temos aqui. Este ângulo é igual a esse. Esse lado
é igual a esse, e este ângulo é igual a esse. Tá? Então nós temos um ângulo, um lado e um ângulo. Então eu tenho no triângulo ABC, eu tenho ângulo, um lado e um ângulo. No triângulo CED, nós temos um ângulo, um lado e um ângulo. Então, qual é o caso de congruência nós temos? Temos o caso ângulo, lado, ângulo. Ok? Então, se eu tenho esse caso, é só comparar. Então, os dois triângulos são iguais. Então, o que está na posição X aqui? Que é o segmento que eu tenho. Então, no lado ABC, no triângulo ABC, eu tenho o lado X. Quem é que está na mesma posição? Então, olha para o ângulo de 60 graus. Quem é que está junto com o ângulo de 60 graus? É o 5. Logo, o X vale 5. Ok? E aqui do lado BC, jogando para o outro lado, o ângulo é igual ao CE. Então, isso aqui vale 7, o Y vale 7. Ok? Então, beleza. Então, usamos a congruência de triângulos para determinar valores dos lados desconhecidos de dois triângulos. Ok? Bom, agora é com vocês, tá? É com você que vai fazer esse exercício. Então, os exercícios 2, 1, 2 e 6, lá da página 85 do livro. Façam esses 3 exercícios e coloquem lá na sala Google, caso você não tenha entendido. Assista novamente o vídeo, leia a aula teórica lá que eu postei nos slides, tá? E no caso de dúvida, coloque na sala Google, ok? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!